tema interessante que é a respeito da evangelização, não é? A gente fala sobre evangelizar. Qual que é o jeito certo de evangelizar, né? Como é que é o jeito certo de falar de Jesus? Ou, a pergunta seria outra, tem jeito certo de falar de Jesus, né? Então, a gente tem uma porção de métodos, uma porção de estratégias, um montão de livros escritos sobre isso. Muitos missionários vêm aqui e falam sobre isso. Algumas igrejas fazem ministérios de evangelismo, ou diretor de evangelismo, seja lá como cada igreja trabalha. E eu queria pensar um pouco sobre essa história bíblica, porque ela nos mostra o jeito que Jesus evangelizava. Então, não importa quais as estratégias a serem usadas por qualquer igreja, os métodos que você possa aplicar, a base de tudo é evangelizar como Jesus evangelizava, que é muito simples e que a gente poderia aplicar isso na nossa vida, quando a gente for falar de Jesus às outras pessoas. Então, eu queria falar sobre isso nessa manhã. Eu queria ler o texto, eu sei que é um texto um pouco longo, mas vale a pena a gente ler, é uma história que você já conhece, mas para a gente entender todo o contexto e também para a gente entrar no clima da história, né? No clima da mensagem. Então diz assim o texto, é João capítulo 4, a partir do verso 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou, sabe, interessante aqui, né? Vamos dar uma pausa aqui. Não era Jesus quem batizava, eram os discípulos, né? Interessante, né? Depois nós adotamos uma prática dos pastores batizarem. Ainda tem algumas igrejas que, se não for o pastor, então não vale, né? Então, por isso que hoje a gente sempre leva alguém para batizar junto conosco, alguém que discipulou, alguém que andou junto, algum líder que esteve na caminhada. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então aqui a gente tem um dado geográfico, né? Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, porque era perto do meio-dia, né? A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde posso conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Eu não sei, mas eu acho que nessa hora Jesus deu um sorrisinho, né? Você é maior que Jacó, né? Jesus deve ter feito assim. E aí Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. Gente, 5 maridos, vamos combinar, hein? Já é viúva negra, né? E o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, não é? Os nossos olhares julgadores nessa hora talvez pensaria ou falaria para ela assim, sem vergonha. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, que queres saber?
Ou, por que estás conversando com ela? Né? É aquela história do pessoal olhar a cultura e falar assim, falando com a mulher em público, hein? Deixa quieto, não vou nem falar sobre isso. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Muito bem. Essa é uma história conhecida de todos nós, né? Um texto extenso, mas a gente lê com a facilidade do conhecimento que a gente já tem no texto, né? Eu não sei se você já reparou, claro que sim, né? Eu acredito que todos. Às vezes a gente anda pelo centro da cidade e a gente vê alguns pregadores inflamados pregando em praça pública, né? Não vejo muito isso aqui, né? Lá em São Paulo a gente via direto. Ela andava na Praça da Sé ali, é muito legal, porque ali você vê de tudo, né? Uma vez eu estava lá na Praça da Sé, aí tinha um cara que eu ia muito à Praça da Sé, porque do lado da Praça da Sé tem a rua, tem o Fórum Central, né? Então eu frequentava muito lá na época da advocacia. Aí eu me lembro que tinha os pregadores da rua, mas eram pregadores de todo jeito, né? Uma vez tinha uma dupla de jedis que estavam pregando. Vocês acreditam nisso? Os caras estavam vestidos como jedis, com sabre de luz e tudo. E aí eles falavam da teoria Jedi como se fosse uma religião. E pasmem, tinha um monte de gente ao redor acreditando naquilo, né? Olha que eu gosto de Star Wars, mas aí também já é demais, né? Mas tinham muitos pregadores assim, que ficam lá por São Paulo, e você ouve mensagem de tudo quanto é jeito pregando, né? Eu vou falar a verdade para você, você pode até discordar, essa é uma opinião pessoal, né? Então você pode discordar quando é opinião pessoal. Às vezes eu ficava até um pouco encabulado, pelo jeito dos pregadores pregarem no meio da rua, né? Algumas coisas que eles diziam, até no meu ponto de vista, teologicamente falando, meio estapafúrdias, assim, umas coisas meio estranhas. Mas reuniam-se pessoas ao redor dessas pessoas para ouvir essas pessoas, não é? Que ficavam pregando, esses pregadores, esses pastores da rua, da praça pública. Eu não sei o que você pensa, mas eu não estou muito certo em relação ao alcance da mensagem que estes homens pregam ali. Mas é claro que também eu não duvido que Deus pode falar ao coração das pessoas por meio de quem Ele quiser e da maneira como Ele quiser, não é? Até prefiro estar errado nesse aspecto, de que por meio daquela pregação, que às vezes me parece meio estranha, parece mais uma intimidação, mais uma pressão psicológica sobre as pessoas, quem sabe no meio de tudo aquilo Deus está trabalhando, o Evangelho está sendo pregado e corações estão sendo alcançados. Mas eu particularmente não conseguiria pregar daquele jeito em praça pública. Mas com o passar do tempo a gente percebe que a igreja se modernizou, não é? E ela também se contextualizou na sua maneira de pregar. Então são poucos os pregadores de rua nos nossos dias, não é? A gente já não vê mais tanto isso acontecendo. Nosso evangelismo se tornou mais estratégico, ficou mais refletido, né? Porque não dizer até mais requintado, não é? Então, por exemplo, eu me lembro que antigamente a igreja marcava assim: olha, sábado de manhã nós vamos vir todo mundo aqui que nós vamos sair distribuindo folheto pelas casas aí nas ruas. Não fazia isso? Então a gente ia lá de manhã e saía distribuindo folhetos. A gente não vê mais isso acontecendo. A gente não faz mais esse tipo de evangelismo. Me parece que o evangelismo hoje se tornou uma coisa mais relacional. A gente conversa mais com as pessoas. É mais com as pessoas do nosso contato, do nosso trabalho, da escola, não é? Então a coisa mudou um pouco o estilo. E quando nós saímos a campo, sempre existe uma espécie de estratégia montada antes para fazer esse tipo de trabalho. Até porque hoje as pessoas não gostam muito mais de ser abordadas na rua. Hoje você vai se aproximando da pessoa, a pessoa já pensa que vai roubá-la, né? Vai furtá-la, né? Ou, por exemplo, você olha para portões, né? Você bater palmas numa casa, a pessoa abre só uma frestinha e olha e ninguém quer sair, porque as pessoas têm medo hoje. A gente vive num contexto diferente. Essa é a grande realidade. Mas qual é o tipo de evangelismo que Deus quer que a gente faça? Como que Deus quer que a gente fale dele? Será que tem um método mais eficaz de evangelismo? Tipo, usa esse aqui, né? Que esse aqui é infalível, esse aqui é batata. Ouviu, aceita Jesus. Será que existe isso? Bom, eu não tenho resposta para essa pergunta, mas hoje eu sei que há entre nós, evangélicos de um modo geral, um consenso de que os métodos são extremamente importantes, não é? Entretanto, os métodos não são um fim em si mesmo. Eles são apenas uma ferramenta para chegar lá. Então, diante do quadro mundial, não é só o nosso quadro, o nosso contexto, mas diante do quadro mundial, eu creio que não haja dúvidas de que é preciso que a gente tenha boas estratégias para o alcance das pessoas. O evangelho tem que ser pregado.
Isso é inegável, isso é inegociável. Mas como a gente vai fazer isso? A gente precisa falar das pessoas que elas estão sem Jesus, que elas precisam da salvação em Jesus. Então, todos os projetos, as juntas missionárias, não é? A gente tem as nossas, todas essas organizações estão convencidas disso. De vez em quando vem um coordenador de missões aqui, ou um missionário, e aí ele fala sobre estratégias que ele está usando, não é verdade? E aí a gente caminha ouvindo aquilo e talvez a gente até aplica, né? Ontem no nosso encontro de líderes, a gente comentou, e mais adiante vamos partilhar isso com a igreja, que nós vamos envolver a nossa igreja num projeto de missões. Então, durante esse ano, nos primeiros meses agora, a gente vai escolher um projeto, nós vamos abraçar um projeto e a nossa igreja vai caminhar pelo menos por um ano por esse projeto e a gente vai conversar mais sobre isso, partilhar essa proposta, essa ideia com a igreja. Ou seja, a gente está planejando algo para evangelizar, para falar de Jesus, de uma maneira eficaz, contemporânea. Então, eu queria refletir com você aqui sobre essa essência, não é, através do método de evangelismo utilizado por ninguém menos que Jesus. Os métodos de Jesus, a abordagem de Jesus, sempre mudavam de acordo com as pessoas com quem ele se relacionava. Então, talvez aqui já fica uma primeira ideia para a gente pensar, não é? Se você lê a história de Jesus, você percebe que o seu contato pessoal, as suas conversas, a sua maneira de abordagem, já demonstra um estilo próprio. Jesus fala com cada pessoa de um jeito diferente. Com os pobres de um jeito, com as mulheres de outro, com os ricos de outro, com os religiosos de outro, não é? Aqueles que estão precisando de cura física, ele age de uma maneira e depois apresenta a salvação, porque ele vai dizer que a cura não é um fim em si mesmo, mas a salvação que ele oferece, sim, essa é fundamental, não é? E eterna. Então, Jesus tem uma maneira de falar, até mesmo quando ele conta as suas parábolas, não é? A gente vê a maneira como Jesus expõe. Só que essa estratégia básica de Jesus, sempre olhando para esse texto aqui, foi dividida em 3 tópicos que eu acho, no meu entendimento do texto, a essência da evangelização. Ou seja, embora Jesus falava com as pessoas das diversas formas, existe pelo menos 3 coisas que são básicas aqui, e eu queria convidar você a pensar comigo através desse texto famoso, entre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, ok? Então, a primeira palavra que eu coloco aí, que eu acredito que é base para o ensino de Jesus sobre evangelização, é a palavra aproximação. Olha só, o texto conta que era necessário que Jesus passasse por Samaria, está lá no versículo 4. Então, os historiadores, né, os historiadores bíblicos, eles apontam o seguinte, que embora Jesus tenha passado por Samaria, ele tinha opções de outros caminhos. Então, quem conhece a geografia bíblica diz que Jesus não teria que necessariamente passar por Samaria para chegar onde ele queria chegar. Mas Jesus opta por esse caminho. Então, o projeto de Jesus tinha endereço certo. Jesus é Deus, e ele sabia que ele deveria passar por lá. Havia um coração que ele precisaria alcançar. Mais adiante a gente vai olhar na história que não foi só este coração. Outros samaritanos também começaram a crer em Jesus. Então, quando ele se aproxima daquela mulher samaritana, Jesus pede água, não é? E aquela mulher é no mínimo suspeita, não é? Dentro da cultura, da realidade daquela mulher. Então, o diálogo é iniciado a partir de uma visão transcultural de Jesus, né? Se valendo de uma estratégia simples de aproximação. O que ele fala? Mulher, me dê um pouco de água. Então Jesus usa a circunstância, o momento, para começar, para startar uma conversa com aquela mulher. Uma mulher estranha, não é? Uma mulher suspeita, já conversar em público com uma mulher naquela cultura já era uma coisa estranha, né? Uma mulher que já tem um passado não glorioso, não é? Então aqui é mais ou menos igual, né? O marido vai conversar com uma mulher, né? Ou uma mulher lá do trabalho, e fala, hoje, aí a esposa diz para ele assim, cuidado com aquela mulher lá, viu? Ela já teve 5 maridos, hein? Já ficou com 5 homens, e hoje ela está com outra pessoa. Você fica de olho, hein? Fica esperto aí, porque eu estou de olho em você, não é? Muito cuidado. E aí o marido fala assim, não, pode ficar tranquilo, né? Não, vou só tratar do que tem que tratar e vou cair fora de lá, né? Porque era uma mulher suspeita, né? Era uma coisa meio de ficar com um desconfiômetro daquela mulher. E Jesus se aproxima dela e pede a ela um pouco de água. Bom, eu acho que é sempre necessário um meio de aproximação. Como é que você se aproxima das pessoas?
para você começar a falar de Jesus a elas? Qual é o meio que você utiliza? Então, cada um de nós, dentro da circunstância, em relação àquela pessoa, temos um meio de aproximação. A gente precisa encontrar uma forma de se aproximar das pessoas. Como que a gente dá o start aí numa conversa com alguém, para a gente entrar no caminho de falar sobre Jesus? Às vezes não é fácil. Às vezes é simples, né? Como foi a minha história com o Uber que estava me trazendo para o culto, que eu já contei a vocês. E quando eu passava em frente ali do velório municipal, aí parou naquele semáforo, ele deu uma olhada para dentro e falou assim: aí é que termina a vida de todas as pessoas, né? Eu tive a sensação de que Deus lá do céu falou assim comigo: se você não falar de mim agora, eu vou fulminar você, né? Porque esse eu te entreguei de bandeja, né? E aí a gente desenvolveu uma conversa a partir do que ele me disse, né? E quando a gente veio caminhando aqui, chegamos à porta da igreja, eu falei para ele que eu era o pastor, e disse a ele que ele deveria procurar Jesus, enfim. Então, nós precisamos entender qual é a maneira que a gente pode se aproximar das pessoas. Jesus usou a sua estratégia para aquele momento. A gente precisa partir de um ponto de vista, talvez a gente tenha que partir da cultura, da cultura, né, da existência daquela pessoa com quem a gente se comunica, né? Então, a gente tem que estabelecer um relacionamento para a gente começar um processo de evangelização. Então, Jesus estava diante de uma mulher samaritana, não é? Os judeus não falavam com mulheres em público. Além disso, aquela mulher era samaritana. E o texto também diz que os judeus não se relacionavam com samaritanos por questões de séculos passados. Não sei se você conhece essa história, mas você sabe que Israel foi dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Não é? Depois do Reino Unido, que foi Saul, Davi e Salomão. Então o reino se dividiu em 2 reinos, reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi, depois de muitos anos, foi ao cativeiro dos assírios, e durante esse cativeiro, eles foram, o povo foi exterminado, não é? Todo o reino do norte foi exterminado pelas guerras, pelos ataques, pelas invasões dos exércitos assírios, que eram extremamente poderosos. E aí eles não levaram cativos, eles mataram as pessoas, destruíram aquela terra, queimaram tudo. Bom, mas sempre fica alguém, ninguém consegue matar todo mundo. E aí sobraram alguns remanescentes, uma miséria de pessoas, que viveram realmente na miséria. E aí durante os anos, aquele pequeno povoado, tiveram outros filhos, porque eles se envolveram com os povos vizinhos. Então ficou um povo miscigenado. Então as pessoas que nasceram, elas já eram meia judias, ou meio judeus, não é? Daí os samaritanos, este era o povo. Então os judeus não entendiam os samaritanos como um sangue puro, como eles. Então eles traçavam uma linha divisória entre a Judéia e Samaria. Daqui para lá é Samaria, este não é o nosso povo, porque eles têm sangue misturado. Além do mais, eles são um povo destruído porque eles desobedeceram a Deus. Além do mais, eles não são a descendência de Davi, de onde virá o rei de Israel. Embora eles não acreditassem em Jesus, mas eles acreditavam que o Messias viria. Então por isso, os samaritanos são um povo que os judeus odiavam. Então Jesus está conversando com uma mulher em público, e está conversando com uma mulher samaritana, uma mulher de sangue misturado. Bom, mas ainda tem a outra agravante, que já dissemos lá atrás, que essa mulher teve 5 maridos, e agora está vivendo com outro cara, que não é o seu marido. Então já vai para o 6º homem. Que mulher complicada é essa, que vida difícil que tem essa mulher. Então a forma de viver, a forma de abordar, a forma de cultuar dessa mulher, tudo era diferente. A visão, né, o paradigma, o prisma dessa mulher, tudo era diferente de acordo com o pensamento judaico e até mesmo com a linha de pensamento do próprio Jesus. Então Jesus precisava de alguma coisa para se aproximar dela, e ele usou algo que não diferenciava ninguém de ninguém: a sede, não é? O judeu tem sede, o samaritano também, não é? Todo mundo aqui tem sede. Chega uma hora que você quer um pouco de água, porque isso nos iguala, não é? Às vezes você fala assim: eu não gosto de carne vermelha, né? Eu não gosto de peixe, não é? Eu não gosto de camarão, porque camarão me faz mal, né? Eu não gosto de brócolis, não é? Eu não gosto de jiló, por exemplo. Mas ninguém diz assim: eu não gosto de água. Pode ser que você até não goste muito de beber água, mas todo mundo entende a necessidade. Então, naquele momento, Jesus está igualado. Parece uma coisa muito simples, não é? Mas é o que Jesus tem na mão ali.
é o que Jesus tem naquele momento, para se aproximar daquela mulher com quem ele nunca tinha falado, e essa mulher que nunca tinha conhecido Jesus. Então, talvez a primeira coisa que a gente poderia pensar aqui seriam os nossos pontos de convergência. Então, talvez no seu colega do trabalho, no seu colega da escola, o seu vizinho, alguém com quem você caminha, você quer falar com ele sobre Jesus, mas você não sabe como começar isso. Então, quem sabe uma dica aqui seria, quais são os pontos de convergência que eu tenho com essa pessoa? Talvez a gente torça para o mesmo time, não é? Talvez a gente goste de uma mesma comida. Talvez nós dois gostamos de tomar um café na padaria, não é? Talvez nós dois já viajamos para um mesmo lugar. Talvez a gente tenha um lazer específico que a gente gosta de fazer, eu gosto e ele também gosta. Ou seja, você precisa descobrir quais são os pontos de convergência para você iniciar aí uma conversa. O que é comum em todas as pessoas? Não é? Essa é uma outra pergunta que a gente tem que pensar. Talvez você não encontre um ponto de convergência, mas você pode pensar assim, o que é comum para todo mundo? O que todo mundo faz? O que todo mundo gosta? Então, quem sabe esse seria um ponto para você pensar também. Isso me faz pensar nas nossas igrejas também. Como as pessoas nos enxergam. Ontem, no nosso retiro de líderes, a gente conversou bastante sobre isso. Como a nossa igreja pode corresponder com as pessoas. Então, essa seria uma pergunta para a gente refletir como igreja também. Como que as pessoas nos veem? Como um bando de malucos? Ou eles nos veem como pessoas normais? Como que eles ouvem a gente, não é? Lembra, por exemplo, quando eu já comentei com vocês, que duas pessoas me falaram o seguinte, eu gosto de ir à igreja e gosto de ouvir pregações, mas eu não gosto das músicas que vocês cantam. E aí eu falei para ele assim, fale mais, né? Tipo, fala para mim, eu quero entender isso, né? Sem nenhum julgamento, me diga. E aí a pessoa disse assim, eu acho as músicas de vocês muito melancólicas. Olha que coisa. Você já parou para pensar nisso? Gente, eu não estou dizendo que é, tá bom? Eu só estou dizendo que aquilo me botou para pensar. Falei, cara, será que é? Ouvi isso de uma pessoa. Não muitos dias depois, ouvi de uma segunda pessoa. E aí fiquei pensando, será que é mesmo? Como que é isso, não é? Não foi a Gladys que contou numa conversa outro dia, não foi, Gladys? Que você, quando começou a frequentar a igreja, ela gostava das pregações. Mas ela falou assim, por que esse povo canta? Para que cantar? Não é o que você disse para mim? Isso, para que perder tempo cantando? Perde tempo cantando, já vai logo e prega, né? Que veio aqui para ouvir a palavra. Olha que interessante. Você fala assim, não, aí a nossa visão religiosa qual seria? Não, isso é absurdo. O pessoal não entende nada o que é adoração a Deus. É claro que eles não entendem sobre o que é adoração a Deus. Porque é óbvio, eles não são adoradores do Senhor ainda. Eles acreditam que existe um Deus, que é um ser soberano sobre todas as coisas. A grande maioria da humanidade acredita que Deus existe mesmo e criou os céus e a terra. Mas adoradores, eles não entendem essa linguagem. Essa é uma linguagem, quando eu falo, vamos ficar em pé e adorar ao Senhor. Essa é uma linguagem do crentez, não é? A gente é que fala isso, não é? Então, a gente, quando eu digo vamos adorar, você já entendeu. Porque a gente vai realmente adorar o Senhor. Mas você está no contexto, você já se colocou na posição do visitante, daquele que vem ao nosso culto? Então são coisas para a gente pensar, será que de fato nós estamos nos comunicando com as pessoas? Algumas palavras que falamos, né? Será que as pessoas estão mesmo entendendo o que a gente está querendo dizer? Então a gente às vezes usa aqueles termos do Antigo Testamento, né? Usa aquelas palavras assim, tipo varão valoroso, né? Varão valoroso, né? Varão, o cara vai pensar, varão que eu me lembro, é aquela coisa que coloca para segurar a cortina, né? Tem o varão, né? Então, compra um varão, né? Vai lá na Havan, né? Lá é bem barato, eu acho que eles estão falando sobre isso. Acho que está precisando mesmo umas cortinas aqui, então acho que eles devem estar falando sobre isso, né? De colocar uns varões aqui, aí pendura, né? Valoroso porque deve custar caro, né? Eles vão comprar não vai comprar qualquer um, não vai comprar na Havan, vai comprar percebe? Parece meio bobo o que eu estou dizendo, mas às vezes a nossa linguagem não corresponde às pessoas, e a gente quer que eles entendam. Então são coisas para a gente refletir. Nós não queremos alcançar o mundo para Jesus? Então a gente vai fazer como? Que eles leiam na nossa cartilha, ou nós vamos fazer uma leitura contextual, e a partir disso, nós vamos pregar a palavra de uma maneira que eles entendam. Então, quando essas pessoas vêm aos nossos cultos, aos nossos encontros, quando elas visitam os nossos pequenos grupos, como as pessoas nos veem? Não é interessante isso? Então, por exemplo, gente, eu já ouvi aqui uma pessoa dizer assim, eu achei isso muito interessante, já falei isso para vocês. A pessoa falou assim, sabe uma coisa que eu me admirei na igreja de vocês? É que as meninas cantam de tênis no louvor. E eu pensei e falei, cantam de tênis, louvor? Isso fez você ficar admirado? Sim, porque na minha igreja as mulheres precisam cantar todas elas de vestido e de salto alto. E não é uma coisa interessante? Eu falei, mas
Eu não entendo. Eu não estou falando aqui, né, do critério do respeito, mas eu estou dizendo o seguinte: até a maneira como nós nos vestimos, até isso corresponde às pessoas. Na visão dela, ela sentiu liberdade. Sabe o que ela me disse em seguida? Ela disse o seguinte: isso me fez pensar que eu posso ir vestida de uma maneira simples para a igreja. Isso me deu conforto, foi o que ela disse, né? Não nessas palavras, mas eu entendi que era o que ela estava querendo dizer. Tipo, eu não preciso gastar dinheiro, comprar roupa bonita para ir na igreja. Eu posso vestir o que eu tenho, não é? Ir até a igreja e está tudo bem, não é? Aqui a gente não confunde com relaxo, com indecência. Não é isso, não é isso que nós estamos falando. Não é? Todo mundo aqui está vestido de maneira simples e de maneira decente. Não é? Então é isso, percebe? Então a maneira como nós correspondemos. Então a gente precisa pensar sobre isso. A gente nunca pode se esquecer de que as pessoas não devem ser parecidas conosco. Não é? Eu não contei no domingo passado que uma garota disse assim: pastor, sabe o que eu achei legal aqui no PG? Que eu vim aqui no PG da sua casa e você estava de bermuda e descalço. Uma coisa boba, não é? Não parece uma coisa boba? Mas isso demonstrou o quê? Isso demonstrou relacionamento, demonstrou igualdade, demonstrou que a gente é gente comum. Nós somos pessoas comuns. Talvez esses pequenos detalhes vão fazer a diferença para a gente alcançar o coração das pessoas. E não dizer assim: olha, se você continuar essa conduta aí, você vai arder no fogo do inferno. Gente, é verdade. Se ele continuar naquela conduta, não se arrepender dos seus pecados, ele vai arder no fogo do inferno. Mas essa não é a abordagem que nós queremos fazer para as pessoas serem alcançadas por Jesus. Então, isso significa que as pessoas não devem se moldar ao nosso padrão, ao nosso gosto, aos nossos rituais. Embora o nosso testemunho seja uma coisa muito importante, e também embora as pessoas devam aprender conosco a adoração a Deus, porque elas devem aprender isso, as pessoas precisam entender que, acima de tudo, elas devem ser discípulos de Jesus. Ou seja, elas precisam ser não parecidas comigo, elas precisam ser parecidas com Jesus. Amém? Mas tudo começa com a aproximação. Então, a maneira como a gente entende as pessoas, a maneira como a gente respeita o respectivo contexto de cada pessoa, a história de vida de cada pessoa, porque tem isso também, não é? Às vezes para mim é tranquilo, não é? Mas talvez para você não. Talvez você venha de um contexto familiar terrível, não é? De história de vida horrível, traumas tremendos, e aí às vezes eu quero minimizar dizendo o seguinte: não, venha para Jesus, tudo vai se resolver. De fato, se você vier para Jesus, tudo irá se resolver, se você crer, se você se entregar, mas não é numa frase simplista assim, que isso de fato vai acontecer. Então, a partir daí, quando nós começarmos a entender isso, eu acho que nós podemos iniciar um tipo de evangelização que vai fazer sentido para as pessoas. A outra palavra que eu vejo aí, que isso não muda nos critérios de Jesus, é o que eu chamo aí de confrontação. Então, certa vez, Jesus ensinou de forma metafórica, né, que o coração humano é o solo, ele fala sobre isso, né, e a mensagem do evangelho é a semente que vai ser lançada nesse solo. É uma metáfora, né? Ele diz que o nosso coração é como a terra, e o evangelho é como se fosse uma sementinha que coloca naquela terra, e aí, no tempo dela, ela vai germinar e vai crescer, né, e vai formar o que ela deve formar. E a única maneira de preparar esse solo do coração para semear, né, é preparar esse solo para arar esse solo, para que essa semente possa ser recebida, e esse solo fique macio, né, bem umedecido, vamos dizer assim, dentro da metáfora de Jesus, é quando nós temos a convicção do nosso pecado. É aí que a semente vai começar a brotar. Então, por isso, Jesus mandou aquela mulher samaritana chamar o seu marido, lá no versículo 16. Então, no meio daquela conversa, né, a mulher está falando um monte de coisa, aí Jesus fala assim: tá, muito bem, ok, isso, exatamente, né, é isso, assim, assim, vamos continuar nossa conversa com a sua família, chama o seu marido para a gente conversar. Em outras palavras, o que é que Jesus estava fazendo? Jesus estava conduzindo aquela mulher a admitir o seu pecado. Então, não é possível haver conversão enquanto a pessoa não estiver convencida do seu pecado. Por isso a confrontação. Veja que Jesus está numa conversa amigável com essa mulher. Ele fala, mas ele também a ouve. Mas aí de repente ele toca exatamente no ponto central. Ele diz para ela assim: chama lá o seu marido. Na verdade ele está falando assim para ela: existe alguma coisa que precisa ser consertada na sua vida. E aí, só depois da compreensão da necessidade do arrependimento é que a fé salvadora pode agir.
Só quando a gente compreende a necessidade de arrependimento, a fé salvadora começa a agir dentro de nós. Muitas pessoas não aceitam a Jesus porque elas se acham boas. Eu sou honesto, não é? Eu sou trabalhador, eu honro a minha família, eu honro meu marido, eu honro a minha esposa, não é? Eu sou fiel em tudo, não é? Eu pago as minhas contas em dia, eu faço a declaração do imposto de renda, não fico escondendo nada, não é? Se alguém me devolve o troco que está errado, eu volto lá e falo, o troco estava errado, aqui a diferença. Gente, isso aí todo mundo tem que fazer. Isso aí é padrão moral. Isso aí deveria ser para toda a humanidade, não é? Mas e a minha mente? E os pecados que eu cometo nos meus pensamentos, não é? E a avareza do meu coração, enfim, tantas outras coisas que a gente poderia citar aqui. Então, outras pessoas, elas não aceitam Jesus e acham que está tudo bem, porque elas já praticam a religião. Não, eu já sou religioso, eu sou da religião tal. Ou até pior, eu já frequento a igreja tal, não é? Jesus, ele já tinha despertado a mente e as emoções daquela mulher. Mas também era preciso que ele tocasse na sua consciência, e para isso ele precisava tratar do pecado dessa mulher. O passo fundamental, o passo determinante para a sua salvação, era tocar na ferida mais profunda do seu coração. É por isso que a mulher tenta dar um novo rumo à prosa, não é? Ela tenta levar a conversa para um outro caminho. E ela começa, sabe como ela faz? Ela puxa para as questões religiosas. Porque ela vai falar no texto assim, os nossos antepassados adoraram nesse monte e vocês judeus adoram no outro. Mas qual é o lugar certo que tem que adorar? Não é o que ela fala mais ou menos assim no texto? O que ela está fazendo? Ela está levando a conversa para o aspecto religioso. Sabe por que ela faz isso? Porque a religião tem servido de disfarce para muita gente ainda hoje. Pode perceber que uma das maiores barreiras para você falar de Jesus aos seus colegas, aos seus amigos, aos seus parentes, é a religião. Pode ver, porque quando você começa a falar de Jesus, você fala, não, Jesus é bom, né? Eu sei, Jesus morreu na cruz. Não, Deus, todo mundo tem que ter uma religião. Já percebeu que ele está falando de Jesus? A pessoa assim, todo mundo tem que seguir uma religião. Aí você fala, não é de religião que eu estou falando, não é? A gente começa a comentar assim, não é o que fazemos? Porque as pessoas se escondem atrás de uma religião. Então é muito mais confortável discutir religião do que encarar os próprios pecados, não é? Então as pessoas dizem assim, não, eu já sigo a religião, não, eu já estou indo a uma igreja, não, eu me confesso, não é? Mas você já percebeu que as pessoas, elas não querem tratar do seu pecado. E se você começar a tocar na ferida do pecado dela, então ela vai começar a recuar. E ela vai usar a religião como escudo. É claro que a gente não pode generalizar, mas a grande verdade é que muitos templos hoje se encontram superlotados porque não existe verdadeira confrontação com o pecado. Esse foi um outro tema que a gente tratou ontem no nosso encontro. A gente deixou muito claro isso, que todas as pessoas são muito bem-vindas aqui. Todo tipo de pessoas, sem exceção mesmo. Se elas quiserem entrar, serão abraçadas, serão acolhidas com amor. E é isso que nós devemos fazer como igreja. Mas a partir do momento que elas sentam para participar conosco de um culto, e a palavra de Deus é aberta e é pregada, elas devem ser confrontadas com o pecado que habita o coração de todos nós. Essa é a nossa grande batalha, é a batalha delas e é a batalha que nós estamos lutando também. E se elas não decidirem por Jesus, não mudarem o rumo da sua vida, elas estão fadadas à destruição. Essa é a realidade do Evangelho de Jesus Cristo, é a confrontar o pecado. Porém, todos nós cristãos sabemos que o mundo está na situação que está por causa do pecado, não é? Por que o mundo está como está? Por que a gente vê tanta coisa ruim acontecendo? Porque todo dia aparece uma notícia ruim. É por causa do pecado que habita o coração da humanidade. E as pessoas não entendem isso. Jesus veio ao mundo para banir a escravidão do pecado. O apóstolo Paulo vai falar isso de diversas formas em vários textos. O mesmo Paulo, ele escreve que o pecado entrou no mundo por causa de um homem, e por causa de outro homem o pecado precisa ser banido. Então ele vai dizer em Romanos, que o primeiro Adão não poderia fazer isso. E então vem o segundo Adão, que é Cristo. E o segundo Adão, ele pode fazer isso. Então se não houver confrontação ao pecado, consequentemente não haverá genuína transformação de vida. Então é claro que a nossa abordagem tem que ser com amor, com cuidado, com estratégias, não é? A nossa aproximação, usando o que a gente puder para nos mostrarmos que não somos superiores,
que somos tão pecadores quanto. Aliás, alguém já disse com muita propriedade que evangelho é um mendigo dizendo ao outro, encontrei pão, não é? E isso é verdade. Eu sou um mendigo que encontra o outro dizendo, eu achei pão. Então, você não é melhor porque você é salvo em Jesus. Você é tão pecador quanto. Se você não tivesse entregado a sua vida a Jesus, você iria para o inferno. Mas o fato é que Jesus interveio, Jesus mudou a sua história. E agora, você quer que aquela pessoa também encontre Jesus. Mas ela precisa fazer o que você fez, reconhecer que é pecadora. Não adianta dizer que é bonzinho, mas ela precisa reconhecer os seus próprios pecados também. Então, a confrontação é o segundo aspecto que está na mensagem de Jesus e que deve ser a mensagem, e que deve estar na mensagem que nós pregamos às pessoas que nós conhecemos. E, finalmente, a terceira coisa é o convite à conversão. Então, a aproximação, confrontação e, finalmente, a conversão. Lá no versículo 25 e 26 do capítulo 4, ele diz assim, disse a mulher, Jesus está falando, desculpe, a mulher está dizendo, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, quando ele vier explicará tudo para nós. E aí Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, aqui, se aquela mulher, ela tinha começado a ter um pressentimento sobre a identidade daquele que falava com ela, agora estava confirmado. Se por algum momento a cabeça dela já estava começando a entender, opa, este homem tem algo que eu nunca ouvi, esse homem tem alguma coisa que os outros não têm. Talvez o início da percepção para a conversão começava na mente daquela mulher. Mas a declaração de Jesus vem confirmar isso. Então, o Messias esperado pelos judeus era o mesmo que era esperado pelos samaritanos. Não é? Ele era como um profeta semelhante a Moisés, dentro da ótica, da cultura, do pensamento judaico, para o entendimento judaico. E para o nosso também, não é? Jesus veio para todos e Jesus veio por todos. Então, aquela mulher começa a perceber, não é assim o passo da salvação? Quando a pessoa começa a entender que é pecador, pode perceber, quando a pessoa começa a entender que é um pecador, ela começa a perceber a sua necessidade e a sua insuficiência para a sua autorredenção. É nesse momento que ela começa a abrir as portas do seu coração para que Jesus entre, não é? É aí, a partir daí, que ela começa a dizer para você assim, ó, fale-me mais sobre isso. Eu preciso entender um pouco mais. Apresente-me mais esse Jesus. Talvez não nessas palavras, mas em resumo é isso que ela está dizendo. Então é interessante notar como por diversas vezes no ministério terreno, Jesus escondeu a sua identidade, não é? Teve até um momento que ele saiu do meio da multidão, porque as pessoas estavam declarando, não é? Até teve um endemoniado que fez isso, e aí o endemoniado, a gente fala assim, poxa, mas até o endemoniado está declarando que Jesus é Deus, mas ele não está fazendo isso para ajudar. Ele está ajudando, ele não está fazendo para ajudar. Ele está tentando apressar coisas, e Jesus tem um tempo para tudo. Jesus sai do meio da multidão em alguns momentos, não é isso? Mas nesse momento aqui, nessa conversa com a samaritana, que nem é povo judeu, Jesus literalmente escancarou sem restrições para ela quem ele era. Ele disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. É como se ele dissesse assim, olhe para mim, eu sou o Salvador. Você está com seus olhos mirados no Salvador. Então, depois da confrontação e o reconhecimento de que nós somos pecadores e que sem Jesus Cristo a gente não é nada, nós somos constrangidos à conversão. Essa é a palavra mesmo, constrangidos. Porque você percebe, foi o que aconteceu na sua vida. Você que está aqui nessa manhã, que entregou a sua vida a Jesus um dia você olhou para si mesmo e reconheceu, eu não consigo me salvar. Agora eu entendi que se eu continuar nesse caminho, eu vou para a perdição eterna. Eu preciso de Jesus, Ele é a minha única esperança. Então, assim é que começa a nossa conversão, quando reconhecemos a nossa insuficiência e, por outro lado, reconhecemos a suficiência de Cristo para nós. Então, quando Jesus se revela para aquela mulher como o Messias, Ele está apresentando a ela o único meio de salvação possível a um coração arrependido dos seus pecados. E aí as boas obras caem por terra, e aí a religião se torna só uma ferramenta, não é? E aí as regras, os conjuntos de normas que nós criamos, que às vezes até são bons, necessários e importantes, mas todos eles se tornam secundários ou até mesmo terciários, por causa da importância de Jesus Cristo na nossa vida. Ele apresenta-se a si mesmo, é assim que Jesus faz.
Então a conversão nada mais é do que a percepção de que o caminho que nós havíamos escolhido para percorrer estava totalmente errado. E que só Jesus é o caminho perfeito. Porque Ele é o próprio caminho, Ele é a própria salvação. Não há outro caminho, não há outra redenção. Só Jesus pode salvar. Então, há poucos dias eu preguei no culto fúnebre da minha sogra. E muitos dos meus cunhados, dos meus parentes, ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Do lado da família da Cris, né? E eu preguei com força para eles, ali. Já que me deram a oportunidade, eu mandei bala, né? E aí, usei da liberdade de parente que eu tenho e mandei bala. E disse para eles assim: vocês foram criados com dignidade. Porque minha sogra foi uma mulher de dignidade. Não tinha estudo, não tinha conhecimento, foi sempre muito pobre. Mas ela e o meu sogro, que se converteram a Jesus, demoraram 20 anos para se converter. Mas se converteram a Jesus, eles viveram uma vida para o Senhor. E independentemente disso, pela pessoa que ela era, mas depois, seguindo a Cristo, isso se tornou muito mais valorizado, né? Criou seus filhos com dignidade. Eu disse: vocês todos estão aqui para provar. Todos os filhos são trabalhadores, pessoas dignas, pais de família, mães, não é? Pessoas corretas. Tem criado filhos maravilhosos, essa penca de sobrinhos, uma tonelada de sobrinhos, né? Está todo mundo lá reunido. Eu disse para eles assim: mas isso não é suficiente para a salvação de nenhum de vocês. Eu me incluo, não é suficiente para a salvação de nenhum de nós. Se nós não entregarmos a nossa vida a Jesus, não reconhecermos o nosso pecado, nós estamos fadados à destruição. Então abram os olhos. Essa mensagem serve para todos nós. Então é a mesma mensagem que preguei lá, é a mensagem que serve para nós aqui e para você pregar às pessoas. Claro, com amor, com inteligência, mas a confrontação é necessária e a conversão é fundamental. Bom, esse é o modelo de evangelização que Jesus Cristo nos deixou. Se você pensar bem em todos os seus contatos, foi isso que ele fez. As pessoas devem ser conduzidas à conversão, não a uma igreja, não a um pastor. Vamos lá, porque aquele pastor lá, o cara faz maravilhas, não é? Ou tipo, vamos lá, que aquele ele prega demais, não é? Claro, eu também gosto de ouvir uma ótima pregação, sair alimentado pela palavra de Deus, não é? Mas nós não vamos a um pastor, nós não vamos a uma igreja. Vamos lá, porque a equipe de louvor lá bomba, os caras tocam demais, não é? Tudo bem, é muito bonito ver tudo isso muito bem feito, mas não é isso. Nós não podemos ir lá por causa disso. Porque tem dia que a equipe de louvor não está boa. Tem dia que o pastor não está legal para pregar. Não é? Tem dia que as coisas dão meio errado mesmo. Isso acontece com qualquer um de nós. Mas quando nós vamos focados em Jesus, isso faz toda a diferença. Então, não vá a uma igreja, não vá a um pastor, não vá a um ministério. Todas essas coisas são meios, não são fim. A salvação só tem um endereço. E o endereço é Jesus Cristo. Amém? Então, eu quero concluir a minha fala aqui dizendo o seguinte, que quando a conversão é verdadeira, o resultado imediato é o desejo de divulgar às outras pessoas a nova vida que nós recebemos por meio da graça de Jesus. É inevitável a alguém que teve um real encontro com Jesus não se sentir compelido a falar de Jesus às outras pessoas. É o que o texto diz. Olha os versículos 28 e 29, eu coloquei ali. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tem feito. Será que ele não é o Cristo? Percebe? Ela está evangelizando. Ela está dizendo assim: gente, eu conheci um homem hoje extraordinário. Talvez alguém disse assim: cadê o cântaro? Cadê o vaso cheio de água? Ela falou: eu nem trouxe. Porque falar com aquele homem saciou tanto a minha sede que eu nem trouxe. Eu não resistiria vir aqui conversar com vocês e dizer para vocês: eu encontrei o Salvador. Então por que aquela mulher largou o seu pote, o seu cântaro e saiu correndo para a cidade? Porque nas palavras de Jesus, agora ela possuía a água viva no seu interior e ela estava plenamente satisfeita. Isso aqui tem uma lição importantíssima para nós, viu? Sabe qual é? É que quando a gente encontra Jesus, Jesus é suficiente para nós. Então, gente, tudo que acontecer a partir dali é lucro. Tá certo? Então, se você enriquecer por causa do seu trabalho, é lucro. Se você ganhar apenas para você viver, é lucro também. Se você viver uma vida saudável até o fim, é lucro. Se você descobrir amanhã, por um diagnóstico médico, que você tem um câncer, é lucro também. Porque agora você tem Cristo.
E aí não importa o que vai acontecer. Tudo que vai acontecer, Cristo está dentro do seu coração. Está na sua vida, está na sua história. E aí, por melhor ou por pior que seja a sua vida aqui, um dia você vai viver algo superlativo na eternidade com o Senhor, entende? Então é exatamente o que aconteceu com aquela mulher. Jesus diz, se você soubesse quem eu sou e o que eu posso dar para você, você ia viver, né? Você ia beber da água que eu te dou, e aí as fontes de água viva vão fluir de você, ou seja, vai mudar a sua história. Você vai viver sob uma outra ótica, sobre uma outra perspectiva. Portanto, aproximação, confrontação e conversão. Não importam os métodos, não importam as estratégias que você queira usar para falar de Jesus para as pessoas. Todas elas serão válidas se você pensar nessas 3 coisas para você trabalhar. Esse é um processo, né? Talvez você vai levar dias, meses, anos numa evangelização de alguém, utilizando esses processos de acordo com o método que você vai usar. Mas eu tenho certeza que seguindo os parâmetros de Jesus, você vai longe na evangelização. O grande desafio é falar de Jesus às pessoas. Esse é o desafio. Testemunhar com a nossa vida, mostrar interesse, mostrar compaixão. Apresentar Jesus para esse mundo que está carente e perdido. Então assim, como diz o Augusto Nicodemos, não vai melhorar. A gente às vezes pensa que vai melhorar. Não, se colocarmos outro presidente vai melhorar. Não, agora o Trump é o presidente dos Estados Unidos, vai melhorar. Tá, pode mudar um pouco a economia, pode mudar a ótica de algumas coisas, pode equilibrar um pouco, talvez algum preço baixe, mas o pecado continua sendo pecado. A maldade, a imoralidade, a vaidade, o orgulho, a destruição, as guerras, a fome, a pobreza, isso não vai mudar, porque o mundo jaz no maligno e o mundo está indo para a destruição. Então Cristo é que vai, como diz Paulo, reconciliar todas as coisas quando Ele voltar. Então é em Jesus que tem que estar a nossa esperança. Aqui a gente faz o que a gente pode, a gente dá o nosso melhor, mas é em Jesus que está a nossa esperança. Então por isso nós precisamos apresentar Jesus para esse mundo que está carente e perdido. Então se você vê uma família na miséria, na destruição e na pobreza espiritual, né? Como que você faz? Você leva o evangelho a essas pessoas. Se você vê uma pessoa vivendo uma vida avarenta, uma vida orgulhosa, o que é que você faz para ajudá-la? Você leva Jesus a essa pessoa. Não é? Então esse é o caminho. Aceite o desafio e o compromisso de cooperar com Deus. É o que a gente faz. Cooperar com Deus para levar ao menos uma pessoa para Jesus nesse ano. Lembra na minha pregação no início desse ano? Não, desculpem, a última mensagem de dezembro, eu falei exatamente isso. Por que ao invés de ficar planejando um monte de coisas, podemos planejar um monte de coisas para o novo ano, mas por que a gente não coloca dentre essas coisas também vida devocional, mais oração, mais relacionamento com Deus e também esse ano de 2025 eu vou levar pelo menos uma pessoa a Jesus Cristo. Coloque esse desafio no seu coração. Talvez aquele colega, enquanto eu pregava, você pensou já em alguém. Tipo, seu amigo de trabalho, né? Talvez aquele seu colega da escola, o seu vizinho, aquele parente, né? Que você fala, misericórdia, esse aí precisa muito de Jesus, né? Tá difícil de aguentar, né? Então assim, sei lá, talvez você já tenha alguém aí na sua mente, que você mira, alguém que você ama muito, não é? Não há pessoas que você olha e fala assim, meu Deus, essa pessoa é uma pessoa tão bacana, né? Ele precisa entregar a vida para Jesus, uma pessoa tão especial. Então, quem sabe Deus quer usar você para fazer isso. Então, que grande bênção será se você puder conduzir pessoas a Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que a gente aceite esse desafio, que a gente possa pregar o evangelho a todos. Nós vamos encerrar cantando uma canção que a gente sempre canta aqui, que é uma canção que fala sobre isso mesmo. De nós falarmos de Jesus para as pessoas, porque Jesus está às portas, Ele vai voltar. Então que a gente possa pregar o evangelho, que a gente possa divulgar de Jesus, para que quando Ele voltar, aquela profecia de Apocalipse possa se cumprir. Pessoas de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação, estarão em pé diante do Cordeiro, celebrando a glória do Senhor, porque eu e você nos importamos com elas. Amém?